Bom dia, meus inúmeros seguidores. Aqui Jorge Cardoso novamente gravando um vídeo. Dê o joinha, se inscreva, compartilhe. É muito importante para mim. Qualquer dúvida, mande aí ou manda no meu telefone, que é o WhatsApp 77999359239. Vou falar hoje de uso capião de bens móveis. Tem vídeos anteriores de uso capião de bens imóveis. Então, para não me alongar, eu vou fazer uma introdução do que é uso capião de bens móveis. Em princípio, é um meio de aquisição originada de propriedade da coisa móvel que estão previstos no artigo 1260 a 1262 do Código Civil Brasileiro. Mas eu faço uma introdução aqui a respeito desse uso capião, dessa uso capião. Por quê? Porque ela é muito importante, porque pode acontecer até de um bem móvel que seja fruto de furto ou roubo, desde que a pessoa tenha o justo título e a boa fé, entendeu? Ela recebeu ou comprou de alguém, está na posse desse bem por mais de 5 anos, ela pode entrar pedindo uma ação declaratória, comprovando o justo título e a boa fé, pedindo para o juiz declarar a uso capião do seu bem e legalizar, tranquilo, vai no Detran, vai passar para o seu nome, etc. e tal. Mas enfim, repetindo, a uso capião de bens móveis é o meio de aquisição originária da propriedade de coisa móvel, que estão previstos no artigo 1260 a 1262, que eu vou ler para vocês. 1260. Aquele que possui coisa móvel como sua, contínua e incontestavelmente durante 3 anos, como um justo título e boa fé, adquirir-se-á a propriedade. 1261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião independente do título de boa fé ou do título justo ou boa fé. Por isso que aqui eu falei para você que se a pessoa receber um bem imóvel e ficar com ele mais de 5 anos, por 5 anos aliás, tem que ser 5 anos. Ele adquire esse bem, mesmo que esse bem for fruto de roubo ou de furto. Independente disso, ele pegou o bem, não ele sendo o autor do crime, porque aí tem um processo e tal, aí não representa, mas ele pegou o bem, entendeu? Ficou com o bem ali, independente do bem ser um título justo ou de boa fé. Aí ficou lá por 5 anos, ele entra com ação declaratória pedindo para o juiz o declarar a uso capião de bem imóvel. Artigo 1262. Aplica-se ao uso capião das coisas móveis o disposto no 1243 e 1244, que eu vou ler para vocês. O 1243, o possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse aos dos antecessores, contanto que toda seja contínua, pacífica e nos casos do artigo 1242, com justo título de boa fé, que é aquele caso de 3 anos. Então, se a pessoa adquirir um bem do seu pai, do seu tio, de qualquer pessoa, você vai fazer o quê? Você vai contar já o tempo que eles ficaram. Se ficou 1 ano, você já conta o ano. Então, você já fica aí 2. Se tiver 2 anos, você já vai contar 2, só vai pedir para o juiz declarar os 3 anos e você só ficou com 1. Mas aí você soma o tempo, beleza? Artigo 1244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompe a prescrição, as quais também se aplica ao uso capião. Aqui é o caso, se a pessoa for possuidor de um título e ela tiver com problema na justiça, simplesmente interrompe a prescrição. Também aí seria muito, né? O cara está com um processo lá e pega um bem. Enfim, continuando. Portanto, o uso capião de bens móveis trata-se de uma aquisição ordinária, pois torna aquele que usucarpir o único proprietário da coisa, desde a sua existência, de modo que a uso capião tem como consequência apagar os eventuais registros de propriedades anteriores. Ou seja,
apaga-se tudo e começa-se a um novo registro para essa pessoa. Se for um carro, Detran inicia tudo. As espécies de uso capião, bens móveis. Uso capião ordinário ou comum, é a mais comum. É aquela que permite a aquisição de propriedade de uma coisa móvel a quem possuí-la como sua contínua e incontestavelmente por 3 anos como um justo título de boa-fé, que está previsto lá no artigo 1262, 1260, aliás, que eu li para vocês. Então, nesse caso, a pessoa tem que ter justo título de boa-fé. Que é aquele caso, se você comprar um carro com um contrato de compra e venda, aí você ficou 3 anos com ele, não transferiu, não tem multa, não tem nada, você ficou com o bem usando, usufruindo. Aí, por acaso, a pessoa some e tal, você vai entrar com ação de uso capião do seu, pedindo que o juiz declare como seu aquele bem imóvel. Se não tiver questão nenhuma no Detran, não tiver nada, tem que estar livre de pedidos. Quais os requisitos desses casos que eu falei? Justo título e boa-fé. O que é o justo título? Explico. Justo título é o documento que, em tese, você estaria apto a permitir a transmissão da propriedade de um objeto ao seu adquirente. É isso que eu falei. Você adquiriu. Como, por exemplo, você teve a posse através de um recibo de compra e venda. Entendeu? Aí a pessoa emitiu para você lá, dizendo que o carro era dele. Você comprou, ele emitiu o recibo, beleza, você ficou com. Ninguém reclamou, você foi no Detran, pagou, tá pagando os impostos direitinho, etc. Beleza, passou 3 anos, você vai, usa o capião, entendeu? Você tem a propriedade, tem a posse, então você vai, é seu como proprietário, você tem a posse, aí você vai pedir ao juiz que declare a propriedade. O que é a boa-fé? A boa-fé é uma forma subjetiva. Boa-fé é aquela coisa, você comprou achando que o recibo que a pessoa lhe passou era, o dono era realmente aquela pessoa. Então, boa-fé, então é bem subjetivo, não existe assim, boa-fé é isso, é subjetivo, que consiste no desconhecimento. Você desconhecia que existia um processo, etc. e tal. Então, é desconhecimento ou ignorância sobre a existência de um vício ou defeito que impede a aquisição da propriedade. Então, se você soubesse que o cara pegou, furtou aquele carro e te passou, perdeu. Mas devemos considerar como ignorância de acordo com a circunstância. É como se você ignorasse qualquer efeito disso, pois, em determinados casos, faz-se duvidosa a alegação da ignorância. E você pode falar, eu ignoro, tal, mas no fundo, você sabia de tudo. Então, não adianta você pedir para o juiz que ele vai te dar uma litigância de má-fé. Portanto, a boa-fé é o requisito mais difícil de ser comprovado em uma ação de uso capião. Você precisa mostrar para o juiz que você adquiriu realmente sem saber nada. Era ignorância total. Mais ainda, posse continuada. O que é a posse continuada? A posse contínua e incontestada é aquela exercida sem interrupção e sem ter sido desativada, ou então desafiada. O que é esse desafio? O desafio é o seguinte, a posse ela não pode estar sendo discutida na justiça. Se ela estiver sendo desafiada por uma ação, você não tem a boa-fé, né? Nisso aí, não tem um justo título. É a chamada posse mansa e pacífica. É aquela coisa que você tem, está de boa, curtindo, andando, não é escondido, bem, você está andando e tal, desfilando com ele, pagando o licenciamento, o PVA, etc. e tal. E mais outro requisito que é a posse por 3 anos. Esse é um requisito que eu falei, que é importante também. Posse, título justo e mansa e pacífica. E sem vícios. Posse 3 anos, trata-se de um requisito objetivo. Esse é o objetivo, você tem que comprovar os 3 anos. Consiste no cômputo de tempo. Cômputo de tempo. Você provou os 3 anos, em havendo justo título, podemos utilizá-lo como marco do início da contagem. Isso é muito importante. De tal modo, cumpridos os requisitos, o indivíduo passa a ter a propriedade do bem. Ele já tem a posse, ele já passa a ter a propriedade. A ação de uso capião visa tão somente dar conhecimento erga omnes desse período, né, contra todos e contra a aquisição ordinária do bem, sendo, portanto, uma sentença simplesmente declaratória. O juiz vai declarar que você tem a posse e agora a propriedade. Aí tem a uso capião extraordinária, que é aquela que você não precisa ter o justo título.
é aquela que permite a aquisição da propriedade de uma coisa móvel pela posse contínua incontestada por 5 anos, independente da existência de justo título ou de boa fé. Por isso que eu estou te falando. O cara te passou um carro roubado. Beleza, você ficou lá 5 anos, não tem questão, você tá desfilando com o carro, etc. 5 anos você comprovou, pede para o juiz declarar a propriedade, é seu. Você entendeu? Então, independente de ser um carro que tinha um justo título, você adquire a propriedade através de uma ação de uso capião extraordinária. Quais os requisitos? Posse contínua e incontestada. É aquela exercida sem interrupção e sem ter sido desafiada, que eu te falei. Não pode ter um processo atrás do carro, porque senão você dança. É a chamada posse mansa e pacífica. Não adianta o cara te passar um... Aqui é importante, não adianta a pessoa te passar um carro financiado e que tem uma ação de busca e apreensão e você fica com ele 10, 5, 10, 15 anos. Não adianta. Nunca vai dar boa fé. Nunca vai dar uma uso campeão extraordinária. Porque existe existe um desafio sobre o bem. Após 5 anos, aqui o indivíduo busca comprovar o marco inicial da sua posse por qualquer meio de prova admitida em direito, uma vez que ainda existe o título justo. Então, você vai ter que comprovar que você está 5 anos na posse desse bem. Portanto, note-se que, enquanto a uso capião ordinário, a tradição feita por quem não é o real proprietário, enganando o adquirente, na uso capião extraordinária, a posse da coisa pode decorrer de qualquer meio, inclusive furto ou roubo, que eu expliquei. Portanto, a uso capião ordinária, a tradição, mesmo aquela pessoa não sendo um real proprietário, ou seja, ele comprou de um, passou para o outro e passou um recibo para um terceiro. Ou seja, tranquilo, ele não é um carro roubado, não é nada, simplesmente foi vendendo para um para outro. Aquele último ficou 3 anos com esse bem, recibinho de compra e venda, beleza. Vai no juiz e prova, estou 3 anos, eu quero que me declare proprietário desse bem, desse veículo, etc e tal. Enfim, a extraordinária, que é uma questão mais delicada, porque a posse pode decorrer de meios, que eu falei, de furto ou roubo. Enfim, em resumo, é isso que eu tinha a dizer da uso capião de bens móveis. Se tiver dúvida, mande aí, estou aqui à disposição. Abraço, beijo no coração e seguimos aqui em frente. Não desista dos sonhos, apesar dos nossos problemas do país, mas enfim, temos que seguir vivos e persistir. Beijo, abraço no coração.